A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe mais um programa Jesus Cristo, Força Alfa, Madrugada com Cristo. O tema de hoje é: devemos lutar contra o pecado. O texto do qual eu irei falar está baseado em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 10. Façamos a leitura. E depois faremos uma explicação aqui sobre o texto. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Versículo 1. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. 9. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. 10. Por último, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, deixa eu só abaixar aqui o volume da TV que deixaram aqui ligado. Eu vou para dar continuidade. Eu vou até fazer melhor, vamos desligar. A pessoa deixou ligado aqui, mas vamos dar prosseguimento. O que acontece? Ele fala de lutar contra o pecado. Nós temos que lutar incansavelmente contra o pecado, do momento que a gente nasce até o final, até a morte ou o retorno de Jesus. Nós lutamos contra a carne porque uma vez que a gente nasce, a gente passa a ter a natureza pecaminosa. Quando a gente nasce, antes da gente nascer, melhor dizendo, dentro da barriga da mãe, nós não temos a pecaminosidade do modo como se vê quando nasce. Você vê que quando a criança nasce chorando. Dentro da barriga está tranquilo. Depois que nasce, bom. Vamos à explicação. O texto em si, o versículo 1, ele fala, né, de onde vêm as guerras e a peleja entre vós. Porventura não vem disso a saber os vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ele fala justamente disso, fala das divisões e as contendas entre os membros que existem em cada unidade, cada igreja. Porque ali é onde era para haver unidade, não há. Então, Deus chama atenção aí nesse versículo para isso. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Começa com cada um que semeia contenda, semeia fofoca, semeia intrigas. E Deus, ele está chateado com isso. E muitas igrejas está tendo essa problemática. O 2, ele trata de falar sobre as invejas, porfias que se originam das contendas, que é um pouco do número 1 também. Onde habita o povo de Deus, não era para ter, mas deixam entrar. Essas pessoas, nem todas sabem, mas
Umas sabem, outras fazem questão de adentrar isso dentro da casa de Deus, e Deus ele mostra, ele revela. Quando não se sabe onde está tendo, Deus mostra e pede para que nós oremos, não apontemos o dedo. O 3, ele deveis saber pedir, porque uma vez que você não saiba pedir, você fica inveja, fica tentando ter o que o outro não tem, ou às vezes a pessoa nem tem, mas está almejando ter, e acaba contando. E nisso a pessoa tenta fazer qualquer coisa, mas se ela não tem, a outra também não pode ter. Aí rouba, ou furta, o desejo, o objeto. Então o 3 ele diz isso, entendeu? Deveis saber pedir, e não por deleite, mas para glorificar o nome de Jesus. O verdadeiro propósito é esse. O 4, não devemos seguir o nosso eu humano, porque a natureza pecaminosa ela busca muito a parte do ego. Então não devemos seguir o nosso eu, deixar o eu humano de lado, mas sim o eu espiritual, ser sinceros consigo mesmo, no que tange melhorar como um todo, melhorar como discípulo, ser discípulo de Jesus. Assumir perante os outros não é nada mais que assumir um compromisso de verdade. Falar, entendeu? Falar, ser esclarecido quanto às coisas que se deve fazer e glorificar o nome de Jesus, porque Ele sim toda honra, toda glória e todo louvor. O 5, ele fala contra os ídolos de todas as espécies. O versículo 5, ou cuidai vós quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele não gosta de dividir, não divide a glória dele com ninguém, e também não divide a adoração dele com ninguém. Principalmente os ídolos de barro, de ferro, de cobre, de zinco, ídolos que ocupam espaço na vida da pessoa, do crente, do cristão, seja ele dinheiro também, seja a parte, até cônjuge, você que ama o cônjuge, mais idolatra o cônjuge, também não é certo, ou o carro, ou o animal, ou qualquer coisa que não é a Deus, servir a Deus e adorar somente a Ele. Porque Ele sim é o nosso verdadeiro Deus, o único poder real é Jesus Cristo. Versículo 6 e 7, eles são, ele resume-se em que? Não vou ler, mas eu vou também explicar sobre eles. O 6 e 7 significa ser dependente de Cristo em todos os aspectos. Ser dependente é não deixar qualquer outra coisa corromper, nem o sistema que corrobora para fazer você ser dependente de alguma coisa, ser dependente dos amigos, se não tiver amigos, ou se botar coisas que os amigos se afastam, aí perde a amizade, mas você não pode priorizar as amizades, não pode não querer, mas tem que ir de conta, lutar contra o pecado, e você deixar as coisas que aqui na terra elas não tomem conta do seu coração, não tem a brecha, não tem esse espaço, tem que ser dedicado somente a Jesus, só a Ele. O 8, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós, lavai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo. Em outras traduções, fala ânimo dobre, que significa ser dois termos, ficar em cima do muro, purificar os corações. E eu até separei outro texto aqui para falar mais sobre isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos. Sendo que, tendo em vista que você se humilhando, você tem que se humilhar somente a Deus e não a irmão. Contai a Deus, confessai seus pecados a Ele. Ele fará o restante. Ele examina o coração, é o coração que Ele examina. Então deveis estar atentos a tudo isso, se arrepender e orar uns pelos outros. Ore pela sua família, ore pelos seus. Deus vai livrar os seus.
vai livrar e vai arrebatar, porque Jesus já está vindo. Bom, o número 9 é: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. E o 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aí entra a 2 Crônica 7,14, que eu falei um pouco antes do tempo aí. 2 Crônica 7,14, eu vou pôr lá para poder falar direito, porque eu gosto de falar conforme está na Bíblia. 2 Crônica 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que é como foi dito, você deve estar orando, humilhando-se perante a Jesus, perante a Ele, com súplicas. Ore com súplicas, pedindo e colocando tudo aquilo que você quer. E Deus, Ele vai estar fazendo a parte que você, quando você menos esperar, você vai estar sendo muito abençoado. E de forma tremenda, porque Deus, Ele é o único, não existe outro igual. Então o texto, ele fala de lutar contra o pecado. Lutem contra o pecado, porque Deus, Ele está chamando a atenção, porque a atenção da noiva, a atenção da igreja, de modo geral. Todos os membros, você não tem nada a perder. Entregue a sua vida a Ele, você que ainda não aceitou a Jesus. Entregue o seu coração, você não se arrependerá. Você tem que se arrepender das coisas pecaminosas, acho que você pratica, acho que você ainda não praticou, porque todos temos a tendência de errar. Mas Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele faz milagre na vida de todo aquele que crê, de todo aquele que persevera. Perseverai até o fim, pois até o fim Ele vai lutar com você. Ele examina a vida de cada pessoa, de cada membro. Não deixe passar a oportunidade, porque não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Alguns ou muitos estipulam datas, muitos têm estipulado e errado, mas fique em oração, fique lendo, meditando, orando, fazendo com que a sua vida ela tenha o valor diretamente de Jesus para a sua vida. Não preze amigos somente, os amigos são legais, mas na hora que você precisar, eles nem sempre vão te ajudar. Agora, aqueles que são realmente de Jesus, que têm verdadeiramente compromisso com Cristo, mas não idolatre. A idolatria é pecado. Tudo que tem a ver com o pecado, você deixa de lado e coloque a sua vida em oração, joelho em terra, porque o poder de Deus, Ele vai te ajudar de maneira muito melhor que as coisas que o mundo dá. Aqui o mundo é só ilusão. Teve vezes que eu mesmo, outrora também, agora muitas coisas caíram a ficha e a gente se arrepende e vê que não é nada daquilo. Graças a Deus me converti e me batizei em 1999. Estive afastado, mas voltei para Jesus. Glória a Deus, porque a gente precisa de Jesus, Deus precisa de nós, mas nós precisamos muito mais dele. Nós, sem Ele, nós não somos nada. Deus, Ele subsiste sem nós, mas nós não há como ser humano subsistir sem Jesus. Então, Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração agora para terminar a programação, mas glória a Deus pelo programa, 11 mil seguidores. Coloquem em oração, porque Deus está abençoando, e onde a bênção do Senhor vai, ela multiplica e alcança muitas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, glórias ao Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por este programa, pela Madrugada com Cristo, as orações, ó Pai, que nós fazemos aqui, sejam elas para a honra e glória do Teu santo nome, o louvor, a palavra ministrada. A Tua palavra é a verdade. Tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, está em Ti. Vai de encontro a cada coração agora.
todos que estão assistindo esse programa, não importa se estão assistindo somente ao vivo, mas os que assistirão também depois, que a sua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandado, que o lutar contra o pecado aqui nós fazemos todo dia, mas o Senhor está conosco por onde quer que nós formos, e o Senhor examina os corações, que as pessoas venham ter em mente que não é porque o fulano erra que o outro erra. Nós devemos apontar o dedo, mas venhamos estar orando para que todos nós sejamos um e venhamos estar em unidade uns para com os outros, estar aprendendo e sendo discípulos teus, tanto nas redes sociais como também pessoalmente, sermos luz para as outras pessoas. Todos nós somos seres humanos sujeitos a falhas, não somos melhores do que ninguém, porém a diferença que faz em pertencer ao reino dos céus é que o Senhor nos dá a capacidade de lutarmos contra todas as ciladas do mal e nos reveste com a verdadeira armadura de Deus, a armadura do Espírito Santo. Cubra-nos com teu sangue, em nome de Jesus. Eu te oro, te agradeço, abençoe a vida de cada um, no nome do Filho amado Jesus, que reina ontem, hoje e breve vem. Em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, amém. Todo aquele que crê e tem fé, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque Ele vem. Pode esperar. Compartilhe, deixe seu like, compartilhe o programa Jesus Cristo Força Alfa, e se quiserem também entrar em contato, meu zap é 985 13 0389, meu e-mail Fernando com 2 N's no final, 2016@hotlook.com, e canal no YouTube também, esperando o noivo para bodas do Cordeiro. Nós devemos divulgar também nas redes sociais, porque nas redes sociais também Deus também está agindo, não só na internet, mas a internet também ajuda você a alcançar muito. Você vê 11 mil seguidores pela internet, que pessoalmente você não faria 11 mil seguidores assim, mas Deus está abençoando. Glória a Deus, pois até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Fiquem com